Quando nós lemos a lei, a tendência é que nós não demos tanto peso assim ao pecado, porque todo mundo acaba dizendo, todos nós quebramos essa lei. Em algum momento ou outro, eu não falo a verdade, ou eu não falo a verdade toda, que é o mesmo que não falar a verdade. Em outro momento, eu não sou fiel como eu deveria, eu quebro o quarto mandamento, não cumprindo o dia do Senhor. Eu, de alguma forma, nutro idolatria no meu coração. Então, todo mundo faz isso. E, pela nossa régua, acaba que os pecados eles vão sendo minimizados. Só que esse texto, ele precede o texto de Levítico, por exemplo, quando o sistema sacrificial vai ser entregue ao povo de Israel, pelo menos de maneira pormenorizada, porque eles já sacrificavam antes de Levítico. E lá você percebe como o pecado é algo terrível. Quando nós chegamos no culto hoje, nós não conseguimos perceber com os olhos carnais, a maldade do nosso pecado, porque é lida a lei, nós refletimos um pouco a respeito do que fizemos, pedimos perdão e nos parece muito fácil alcançar esse perdão, mas não é nada fácil. O judeu na antiga aliança, ele saía cedo no sábado, pegava um cordeiro, levava até o templo, onde estava na porta o sacerdote, queria verificar se aquele cordeiro era adequado, tinha que ser um cordeiro de 1 ano, sem defeito. E ele impunha a mão sobre a cabeça do cordeiro, como que passando todos os pecados da família para aquele animal. Aquele animal era levado lá para dentro, ele era tratado, as vísceras para um lugar, a gordura para outro, parte da carne era entregue aos ofertantes, a outra parte comida pelos sacerdotes, a outra era consumida no altar. Mas quem chegava lá percebia que o pecado era algo terrível, primeiramente pelo cheiro. Porque de longe você já percebia que o cheiro era muito forte. Quantas e quantas famílias tinham que chegar até aquele mesmo lugar para entregar o animal que seria morto. Então, animais mortos, eles tendem a feder bastante. Então, de longe, você sentia o cheiro ruim, a fedentina que ali estava. Quando eles chegavam lá, havia sangue escorrendo, vísceras, tudo que você imaginar. E o fogo consumindo, então a fumaça se espalhava, você olhava, era uma cena terrível, você cheirava, era um fedor terrível, o barulho, né, dos animais indo e voltando, então era um ambiente terrível. Porque na antiga aliança, as bengalas espirituais eram muitas, né? Porque você não tinha a revelação completa, então tudo era feito de maneira muito visual, vamos dizer assim. Era necessário que se aprendesse visualmente, que os sentidos fossem muito exercitados. Mas isso não pode diminuir o peso do nosso pecado hoje. Quando lemos a lei e não estamos sentindo um cheiro ruim, nem vendo animais sendo mortos, nem há sangue nos nossos pés, isso não diminui a gravidade do nosso erro. Todos nós, irmãos, deveríamos agora nos esforçar para sentir o mesmo cheiro que o adorador sentia ao chegar ao tabernáculo. Tentar enxergar a cena terrível que as famílias viam ao chegarem àquele lugar. Perceber como aquele lugar era um lugar que demonstrava o que aconteceria na cruz do Calvário. Porque se você tiver alguma dúvida, alguma sombra de dúvida, que o pecado é terrível, lembre que ele levou não um cordeiro qualquer, mas o cordeiro de Deus para ser imolado no seu lugar. E então você nunca mais vai minimizar o teu pecado. Oremos ao Senhor confessando a nossa iniquidade.